a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sente dando glórias ao Senhor. Ô filho, só abre um pouquinho para mim aqui, filho. Que esses dias eu chorei demais, aí a voz foi embora. Quero louvar a Deus por mais esta rica oportunidade de retornar a esta linda congregação, pastoreada pelo nosso amigo, pastor Antônio Júnior, e a sua amada igreja, poder rever alguns amigos, irmãos, irmã Nilzete, que bom rever a senhora, irmã Duva, é assim mesmo que fala, né, Bênção? Mas como é que é seu nome mesmo? Olha, faltava um pedaço. Duvalina, também a irmã, meu Deus, eu vou tentar lembrar os nomes. Daqui pro final do culto eu lembro o nome dela, ela está aqui, ó. Luciana, eu estou vendo ali Erivan, irmã Ione. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma toda especial. Lara, que Deus abençoe. A líder das senhoras, a irmã Lourdes, que Deus continue abençoando de uma forma especial. Estou vendo alguns obreiros, senhores pastores. Eu tive um tempo atrás lá na congregação com o senhor. Como é que é lá o Vila América? Quero louvar a Deus pela vida da irmã Jamile. Cadê Jamile? Jamile ali, Jamile Adriano, que era do Vila América, né? Pela misericórdia de Deus, esses amados irmãos têm nos convidado para poder cooperar com eles. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho Levi. Cadê Levi? Meu filho Levi, ele enfrentando umas lutas aí, mas a gente já está vendo a mão de Deus. Eu estava mostrando o tamanho do corte do abdômen dele para o pastor Antônio Júnior, e já era esperado uma reconstrução, mas não era esperado uma complicação. A irmã Duva foi lá e viu o estado dele. Ele estava muito debilitado, magro, sem força, e eu dava banho nele, tomava banho com ele. E por incrível que pareça, coincidiu com algumas agendas aqui no Ibirapuera, no Lagoa Azul, e eu também fui lá no Jardim Valéria, né, Bênção? Fui lá no Jardim Valéria. E no dia que eu fui para o Ibirapuera, que era a festa dos jovens, foram 2 dias lá. No primeiro dia, o intestino de Levi estava sem funcionar. E já ia passando de 3 dias, o intestino dele sem funcionar. E aquilo causou um certo desespero. Quem é pai sabe como é. E então, eu falando com minha esposa, e aí eu atendo o convite. E ela falou assim, é com você. E aí eu fui orar. Senhor, faz alguma coisa. Porque um dia atrás eu estaria lá na cidade de Cordeiro. Tive que cancelar a agenda por causa que houve a complicação de Levi. E Levi percebeu a intensidade, a pressão da enfermidade sobre a vida dele, que nessa cirurgia ele olhou para mim e para Thaís e falou assim, não chora não, pai, que eu vou voltar. E lá quem conhece aquela ala cirúrgica sabe que não pode entrar ali. E eu ficava entrando toda hora e gritando, Levi, Jesus está aí, viu, filho? E saía para ninguém brigar comigo. Oh, glória a Deus. Aí Levi lá dentro, os médicos prepararam tudo para uma cirurgia muito grande, colocar as vísceras para fora. Eu não vou falar de anatomia porque eu não entendo de anatomia. Colocou o intestino todo para fora. E aí, nessa cirurgia de urgência, ele percebeu que estava muito tenso. Liguei para o pastor Júnior, me ajuda! Ele agora! E levantou a igreja em oração. Alguns amigos, pastor Davi Boa Sorte, manda um abraço para ele, me ligou. Perguntou se eu estava tomando café. Aí eu falei, tô, pastor, mas eu vou te mandar o leite também.
mandou leite. E aí, irmãos, na sala de cirurgia, Levi, os médicos preparando, a equipe preparando, ele falou assim: eu posso orar por vocês? E aquilo chamou a atenção do cirurgião. E ele fez um círculo de oração, deitado na maca, e mandou todo mundo dar a mão e começou a orar. E a oração foi tão forte que parece que tremeu aquela sala. Que quando o cirurgião e a sua equipe veio falar comigo e com Thaís, eles vieram emocionados. E eu sentindo muito calafrio na barriga. E eu, fala, doutor. Ele falou assim: esse menino é diferente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo Levi, irmão, a recuperação dele está parecendo algo de filme, de Netflix, de cinema. Quem olhar para a barriga dele nem parece que alguns dias atrás estava deitado, entubado, irmão. Ele ficou entubado, intestino, ficou 3 dias sem funcionar. Quando eu cheguei no Ibirapuera para cantar, a minha oração era assim: Jesus, porque eu tinha perguntado, doutor, como assim o intestino funcionar? A gente manobrou tanto o intestino dele, que o intestino dele entende que ele não quer ser manobrado, ele quer funcionar por si próprio. Então, não pode passar de 3 dias, pai. Se passar de 3 dias é outro perigo, é outra observação, é outro detalhe. Aí eu comecei a orar, e minha oração, irmão, eu nunca pedi a Deus, eu nunca fiz uma oração assim. Para alguns é até engraçado. E eu, precisa de quê, doutor? E ele fala assim de uma forma mais leve: ele precisa soltar gases, ele precisa ir no banheiro. E aí eu orava em Levi e falava: Jesus, faça Levi peidar, Senhor. Quero ouvir Levi peidando. Eu nunca pedi assim, irmão. Foi uma oração estranha, mas minha oração foi essa, irmão. Aí eu fui para o Ibirapuera chorando. E eu falo: como é que eu prego desse jeito? Ajoelhei e eu falei: Jesus, Levi precisa peidar hoje. Aí uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo assim: ó, canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Aí quando eu terminei, aí eu pregando, Thaís mandou uma mensagem dizendo assim: Diego, o intestino de Levi voltou a funcionar. Eu já estava pregando, irmão. A glória de Deus invadiu Ibirapuera. Jesus salvou, curou. Oh, glória! Vale a pena ser fiel. A oração tem poder. A oração tem poder. Tem hora que a pressão vem para testar a minha e a sua fé. E o que fazer, pregador, na hora da pressão? Dá um dó maior. Deixa eu ver se eu consigo alcançar essa nota. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Marinho 7. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Mais uma vez para ficar bonito, vai. Se eu orar, alamando conversai, o céu vai mover. Tu amando conversuri amar. Se eu orar, e aí, igreja? Se Deus vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel, canta! E acontecer. E aí, Daniel? É que eu tenho uma cor para entrar com
Conta, Daniel. Conta, Daniel. E aí, minha irmã, o que vai? Ai, Daniel, eu também não sei. E aí? O jeito é só. Quem pode levantar as tuas mãos? Jesus está aqui. Se te calamando conversar, joia manda cá. O céu vai mover. Deus vai. Passa aí, Jesus. Se eu cura, toca, meu cola, manda na braça. Deus vai agir. Vai entrar lá na cova e o leão manda calabra. Durante aquela noite o rei não descansou por causa de Daniel. E aí até os músicos dispensou. A população, meu Deus, e aí pensou, vamos ver. Que luta, viu, minha irmã? Aquela mulher na prova, moída, sofrer. Mas eles não sabiam. Mas se eu orar, aí mandou conversar. O céu vai mover, vai mover, vai mover, vai mover, vai mover, vai mover. Deus vai. Se eu orar, Deus vai entrar na cova e o leão vai. Que coisa! Daniel caiu na cova e o povo se espantou. Meu Jesus, passaram horas e minutos. Será que vai morrer? Nem um grito. Mas de manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. E aí, tá tudo bem? Daniel, fala, ó, naquela noite eu pude ver a presença de Deus a mim. Que o leão dava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, aí tem travesseiro. Ei! Segura! Haramande calabras. Foi o Senhor Jesus que está
Alamande calabrasuria. Eu estou sentindo Deus aqui. Amande calabrasai. Enquanto eu estou cantando, Deus está falando no meu coração. Eu estou curando aqui essa noite. Há um mistério de Deus aqui essa noite. Alamando couve assuria. Há um mistério de Deus aqui essa noite. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 3. Parece que é Sol maior. Sol maior, Sol maior. Daniel, capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18. É o tema, é o texto base para este conclave. Aleluia, estaremos meditando na palavra de Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, fala, Deus. Se alegre. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como. Quem encontrou o texto diz glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo 17 do capítulo 3 de Daniel: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, meus irmãos? Esse é o texto base para essa festividade que tem como tema mulheres posicionadas até o arrebatamento. Diga comigo, mulheres. Mulheres posicionadas até o arrebatamento. Agora é só vocês. Mulheres glória a Deus. Parece um paradoxo fazer uma comparação desse texto para quem está aguardando o arrebatamento. Sabemos que o capítulo 3 é uma linda história de livramento, uma demonstração do poder de Deus na vida daqueles que permanecem fiéis.
mas conseguimos extrair do capítulo de número 3 lições poderosas e conseguimos fazer uma aplicação pessoal. Percebemos que o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que Deus operasse um milagre e também desse livramento a eles em um momento difícil. Sabemos que Nabucodonosor, tendencioso, soberbo, orgulhoso, implantou aquilo, fez aquele decreto, fez toda esta arte, porque ele sabia que entre eles havia esses hebreus, haviam esses servos de Deus que serviam ao Senhor, e ele queria uma demonstração de rendição em seu reinado. Então Sadraque, Mesaque e Abednego é um modelo de pessoas que servem a Deus, que são fiéis, que são firmes e que perseveram em meio a um caos, em meio à adversidade. Do posicionamento de Sadraque, de Mesaque e Abednego, podemos extrair a fidelidade acima da pressão. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mostrando que não devemos ceder às pressões sociais ou culturais ou até mesmo externa dentro do nosso convívio familiar. E isso viola os nossos valores. Quando você percebe que uma cultura, uma tradição quer interferir na sua fé, no seu modelo de servir a Deus, caia fora, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não te divide com ninguém. O diabo pode até te dividir com Jesus, mas Jesus não te divide com o diabo. O mundo pode até te dividir com Jesus, mas Jesus não te divide com o mundo. É só dele, servirá somente a ele. É por isso que está escrito em Apocalipse: tome a tua cruz e renuncie, siga, sirva, persevere, continue, constante fidelidade diante de Deus. O diabo aceita sim que você viva uma vida servindo a Jesus, mas também servindo a ele. Mas Jesus, ele não aceita esta divisão. Ele exige de mim e de você fidelidade acima da pressão. Quem pode dar glória a ele? Um dos sinais de quem está posicionado é a fidelidade. A gente vê nas redes sociais, vê na televisão. Havia um programa aí, depravado, imoral, de um tal de um Kleber, que ele tinha um quadro na televisão chamado Teste de Fidelidade. E quem está posicionado, nem o convite para o teste aceita. E somos testados todos os dias. Porque o tempo chega e Deus procurará os fiéis da terra. E uma das características de quem está posicionado é ser fiel diante das pressões. Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram
souberam, havia um decreto do rei. E assim que as buzinas, as trombetas tocassem, todos deveriam se prostrar. E Nabucodonosor é tão tendencioso, orgulhoso e perigoso, que no reinado dele ele tinha uma galera, olheiros, fofoqueiros, para observar se estavam cumprindo o seu decreto. A trombeta tocou, as buzinas tocaram, a pressão chegou. Quer saber se nós somos fiéis? É quando chegar a pressão sobre a nossa fidelidade. Uma coisa é você dizer, eu sou fiel, pois as pressões vai nos revelar o nosso nível de fidelidade. Vai lá para o Estado Islâmico e diz que é cristão. Vai para os lugares de perseguição, onde os nossos irmãos estão sendo degolados. Vai para a Nigéria. Brasil é bom. O cristianismo no Brasil está bom, está relaxado até demais. Crente de todo jeito, dizendo que serve a Deus, mas está por fora da pressão da fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego foram testados e foram aprovados. Oh, glória! Quando tocaram, lá vieram os fofoqueiros. Ora, no versículo 8, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, a uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, e eles são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Eles não se submeteram, eles não lhe obedeceram, eles descumpriram o decreto, ó rei. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a pressão vem. Lamando couve assuriar. Ei, mulher, a pressão vem. Lembrei-me de um caso, a gente que pastoreia a congregação de vez em outra, nós nos deparamos com casos de pressões, maridos que não são evangélicos, pressionando irmãs. Não, eu não gosto desse negócio de lei de crente. Você é minha. Se você for para a igreja, eu lhe abandono. E aí, pastor, o que é que você faria quando a irmã lhe procurar? Vai mandar separar? Vai fazer o quê? E eu dizia, irmã, peça a Deus sabedoria, e Deus lhe dará sabedoria. Fale com Deus, Deus ainda resolve muita parada pesada através da oração. Resolve ou não resolve? Resolve. Sabe por que Deus não está resolvendo muito ainda na sua vida? Porque você ora pouco. Ventre preguiçoso, encostada na aflição, na pressão, mas procura alguém para orar por você do que você propriamente orar. E Deus está nos convocando esses dias para uma vida intensa de oração. Ele vai resolver essa parada. Tem coisas que a gente deve resolver com a oração. Com a oração, não lembra de Jesus, não? A pressão veio. A noite chegou, a angústia chegou, o suor transformou-se em sangue, pressão, pressão, pressão. Pressão sobe, é como uma depressão, angústia intensa, tristeza intensa, vontade de parar, de desistir, a ponto de Jesus orar e dizer, Pai, se possível for, passa de mim este. Tá pensando, meu irmão? A pressão sobre o teste de fidelidade vai chegar. Tá pronto? Tá pronta?
Eita glória. Ser crente é bom, né, irmão? Oh glória. Mas as mulheres posicionadas, elas alcançarão o arrebatamento. A pressão chegou. Nabucodonosor chamou eles. Chame eles aqui para a gente conversar. Ramando conversar. Lembrei de uma irmã, Thaís, lá na cidade de Uciape, da nossa igreja. Ela doida para batizar, descer as águas. O marido não aceitava nem ir na igreja. E um dia ela ouviu uma palavra de fé. E ele todo dia ameaçando, porque pressão tem ameaça, tem ou não tem? Se tu se batizar na lei dos crentes, eu lhe abandono. E ela conta dizendo, era uma senhora, assim igual vocês. Ela conta dizendo, um dia Jesus desceu no quarto dela. E Jesus disse para ela, vai filha, faça e eu lhe darei vitória. Eu lhe darei o teu marido em tuas mãos, oh glória. E ela não tinha medo da pressão, porque tem mulher que recua na hora da pressão. O que fazer? Deixa até de orar. Eu conheço mulheres aí que por causa de relacionamentos perturbados, turbados, atribulados, endemoniados, deixou Jesus, hoje está no mundo com o marido correndo o risco de ir para o quinto dos infernos, ele e ela. Mas tem mulher cheia de fé que se posiciona como Débora, como Esther, oh glória! Ela orou. Aí ela não falou nadinha, o pastor foi fazer o batismo, o pastor já conhecia a causa dela. O pastor não opinou muito, mas disse, eu vou entrar contigo na oração. Porque tem coisas que a gente deve orar. Mas lembre-se de uma coisa. Eu vou falar essa parte depois. Aí ela orou, se batizou, chegou em casa, ele com a mala pronta, vou embora. Aí ele saindo de casa, ela falou assim, Jesus vai me dar você em minhas mãos. Ele falou comigo, pode ir, vou. E o homem saiu, irmão, e começou a prostituir. Já era um desejo do coração dele. Começou a pagar prostituta. E ela me dizia, foi embora para a cidade de Livramento. Ela está lá. E o homem girou, virou um bagaço na mão de Satanás. E agora que virou um bagaço, ele está atrás dela. Me perdoa, me ajuda, eu estou doente, estou abandonado. Aí ela me mandou mensagem dizendo assim, vem atrás, pastor Diego, chorando, eu perdoei, orei por ele, mandei ele tomar banho, e ele estava atrás do divórcio, não tinha dado divórcio, ele voltou, e agora nós estamos indo para a igreja. Oh glória a Deus, que situação, meu irmão, minha irmã. Ela tinha o direito de dizer assim, acabou. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ela entendeu assim. Mas isso não significa que tudo você deve levar para a oração. Você deve orar em todo o tempo. Sim ou não? Sim. Mas não espiritualize aquilo que deve ser resolvido com posicionamento. Vou te dar um exemplo. Lá vai Davi levar comida para os seus irmãos. Ele viu o incircunciso, o filisteu, afrontando o exército do Deus vivo. Ele viu, não se conformou. Quem é esse incircunciso? Porque, irmão, quem está posicionado não se conforma. Esse negócio dentro da minha casa está errado. É eu ouvindo louvores e musiquinha do mundo, tá errado. De uma fonte não jorra 2 tipos de água. Eu tô orando, mas aqui tá fazendo dancinha do TikTok, tá errado. Na igreja da glória, mas aqui em casa é uma briga, é um xingamento para lá e para cá, tá errado. Irmão, posicionamento, irmão, é isso. Não espiritualize aquilo que deve ser resolvido com posicionamento. Deus está dizendo, mulher, se posicione na tua casa.
casa, se posicione no teu emprego, se posicione na tua loja, se posicione na tua vida financeira, se posicione nas redes sociais. Deus quer te dar vitória. A pressão chegou. Já que a pressão chegou, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego devia falar assim: não vamos morar aqui, vamos morar nós três aqui. Vamos orar. Senhor, fala aí agora, Senhor. Agora que o pau vai quebrar, Senhor. A pressão, Senhor, o rei está aqui, meu Deus, meu pai, ô Senhor, o que eu faço? Vou ligar para o pastor Júnior. Pastor Júnior na Labuta também. Irmão, quem está posicionado está convicto, sim ou não? Eu não vou arredar o pé. Oh glória, Aramando couve assar. Eu não vou sair daqui. Quem está posicionado para o arrebatamento, pode chover canivete, pode aumentar a sentença, o rei pode dizer que vai prender, mas eu estou firme. Oh glória, eu estou firmado. Quem pode levantar a mão para dar glória? Aí lá veio o rei sabia que eles serviam a Deus. E o rei disse: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pressão. É pressão cultural. É pressão espiritual. Pressão. E palavras negativas que geram desânimo. Você não vai conseguir. Você não presta. Palavras que abate, desanima. Não vai chegar. Não vai abrir. Tá difícil mesmo. Ei, o inimigo que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, está dizendo assim: quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? Você não tem saída, não tem jeito, oh glória. Mas quem está posicionado, convicto e cheio de fé, vai dizer como eles disseram: não necessitamos te responder, ó rei. Eis que o Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua adorando, continua servindo. Quem pode? Ai, eu estou sentindo a glória de Deus. Amando como tá lá, abraço. Eu estou sentindo Deus aqui. Lamando couve assai. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus está levantando mulheres que não negociam a sua fé, não se curva diante do sistema deste mundo e permanece posicionadas, preparadas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aí Amanda Calabraça. Pastor Júnior, você já percebeu que todo posicionado, ele não se conforma, e quando ele vê o erro, ele se posiciona e diz: está errado, esse negócio está errado, na igreja não está certo, crente não se comporta assim. É assim ou não é?
Crente não anda assim, ô glória. O posicionado, ele tem um direcionamento, ele está convicto, ele tem a plena certeza aonde a sua fé foi injetada. A minha fé está firmada em Deus, e entendemos, pois está escrito que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, o posicionado, ele não se conforma. Por isso que Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Oh glória! O posicionado, ele não se conforma, ele tem uma vida santa, ele tem uma vida de fé. Mandou conversar, levanta a mão para dar glória. Quem é o Deus? Que desafio, né, irmão? Que poderá livrá-los das minhas mãos. Escuta aqui. Uma mulher posicionada, ela não se curva. O grande desafio daqueles jovens não era simplesmente enfrentar uma estátua que o rei ergueu, não. Era decidir a quem pertenceria. Irmão, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus falou, querido pastor, que esse é o princípio das dores. Que é isso, pregador? Nós já somos esta geração, só não está vendo quem está dormindo. Jesus, ele vai escrever Mateus capítulo de número 23, se não me foge a memória, ou é o capítulo 24, ele vai dizer assim, ó: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois surgirão muitos falsos profetas, está cheio deles por aí. Se brincar, está pregando até nas nossas igrejas. Falsos anticristos, está acontecendo, está no nosso meio. E ele diz, guerras, rumores de guerras. Olha para a Rússia, para a Ucrânia, para Irã, para Israel, para os Estados Unidos. Aí ele vai dizer, terremotos em vários lugares. Olha agora para a Venezuela, Colômbia, Peru. Daqui um dia a Vitória da Conquista também vai tremer, os prédios vão cair e crente vai sair gritando, e Jesus dizendo, para que gritar se eu disse que vai acontecer? Terremotos em vários lugares. E ele continua, aborrecerão uns aos outros, crente aborrecido com crente, e trair-se-ão uns aos outros, crente traindo crente, marido traindo esposa, esposa traindo marido. Então uma banalização generalizada, e o crente, muitos deles estão tosquenejando e outros já estão dormindo. E Jesus dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma das evidências escatológicas dos sinais do cumprimento da volta de Jesus é a frieza espiritual, o pecado entrando dentro da igreja, a sensualidade entrando dentro da igreja, a lascívia está sendo tratada com carinho, normalidade, tanta sensualidade, tanta mulher imoral, porque mulher imoral, ela não está posicionada, porque mulher sensual na casa de Deus, ela não está posicionada para o arrebatamento. Quem está posicionada para o arrebatamento é decente, é moral, é crente e cheia do Espírito Santo. Mas Deus só quer o coração. Você está lendo a Bíblia de quem? Não lembra o que Paulo disse aos Tessalonicenses? Corpo,
alma e espírito esteja plenamente. O que é pleno, irmão? Vem aqui comigo. Quem nunca se olhou no espelho? Eu olho para minha esposa e falo assim. Quando eu balanço minha cabeça e faço assim com a boca, ó, eu estou dizendo assim, está plena. Está além de linda, de bonita, pleno. Está pleno, rapaz, você está pleno. Maravilhoso. E o texto está dizendo, plenamente conservado. O que é uma conserva? Mantém intacto. Plenamente conservado. Para o quê? Para a volta. Então quer dizer que é o corpo, que é a alma e que é o espírito? Sim. Ele não quer só seu coração não, bichinho. Ele não quer só seu coração não, bichinha. Ele quer você por inteiro, porque se ele quiser só seu coração, ele ia ter arrancado. Porque sabe da fragilidade que você é. Mas ele quer você conservado, pleno, por inteiro. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eita, estou sentindo Deus aqui. A mulher posicionada, ela não se curva. Eu aprendi assim, não é que você está sendo duro, inflexível, não. Porque Paulo orienta Timóteo, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeste desde menino. Ele está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, seja chato. Chega lá e fala assim, tem que andar com a saiona, porque tem gente, e isso aqui é uma comparação, isso aqui é um tratamento de usos e costumes. Tem gente que usa uma saiona, mas tem uma língua ferina, perigosa. É perigosa, a bicha é perigosa. Ela anda como crente. É como diz um pregador: cara de anjo e coração de demônio. Misericórdia. Cuidado, fofoqueiros serão lançados no quinto dos infernos. Porque está escrito. Porque se você me disser que o fofoqueiro vai para o céu, então vamos fazer um grupo do WhatsApp. Não. Mas ele está dizendo, o Senhor está dizendo que mexeriqueiro não faz parte do teu reino, fofoqueiro não faz parte do teu reino, mas também isso não abre legalidade para você andar sensual. Não, o crente deve andar conforme a palavra do Senhor, com decência, cheio de amor, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Isso aqui são evidências de quem está posicionado. O pastor, o líder, ele vê quem está na posição e quem não está. Chame fulano que está na posição. Consagre Beltrano que está na posição. É assim ou não é? Não é o carinha de todo jeito, não. Dá oportunidade para fulana cantar porque ela está na posição. Eu tenho isso comigo. Se eu ver fulana, Beltrana, Ciclana fora da posição, e eu sei que tem talento, tem vocação, mas não está valorizando o tesouro dentro deles, mas está fora da posição, como é que eu vou colocar? Se o próprio Deus está dizendo que na casa dele tem ordem e tem decência. Uma mulher posicionada, ela não se curva. Ramando couve a sua. A ordem era: quando ouvirdes o som, prostai-vos. Vou prostrar nada. Não vamos nos curvar. Essa foi a decisão de quem estava posicionado. Lembre-se, há coisas que o mundo está tentando fazer com que a mulher cristã aceite com normalidade. Mas quem está posicionado, esperando o arrebatamento, precisa aprender a dizer
eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar ao pecado, eu não vou me curvar às pressões, eu não vou me curvar à vaidade do mundo, eu não vou me curvar à aprovação das pessoas, eu não vou trocar a minha santidade por aceitação. É por isso que Paulo diz: não conformeis com esse mundo. Posicionamento. Eu estou sentindo Deus aqui. É por isso que no fim, Jesus disse: não precisa de muita coisa no fim, não. Vocês só precisam vigiar e orar, porque já está acontecendo. Tá ou não está? Lamande calabraçuia. A mulher posicionada, preparada, tem azeite. Diga comigo, tem azeite. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 ao 13. Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens, dizendo: então o reino de Deus será semelhante às 10 que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... Veja que Jesus já começa trazendo-nos uma lição. Eram 10 virgens. Virgindade na Bíblia fala de pureza. Pureza fala de santidade. Santa, pura, intocável, que não foi tocada. Oh glória! Jesus está dizendo: o reino dos céus é semelhante a esses santos. E um detalhe: tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... Só que Jesus já deixa um detalhe: as 10 eram virgens. Diga comigo, as 10 eram santas. Porém, entretanto, todavia, Jesus agora faz uma observação. Qual é a observação? 5 delas eram prudentes, sábias, e 5 loucas, insensatas. A prudência aqui fala de dedicação. A insensatez aqui fala de pessoas não dedicadas, não preparadas, fora da pose, insensatas. Noutros textos chama de loucas. 5 eram despreparadas, mas eram santas. O arraial de Deus é santo, sim ou não? E Jesus, ele divide essa porcentagem de 100, 50% eram sábias e 50% eram loucas. E ele ainda traz a observação: pois as loucas não levaram azeite com... O azeite aqui representa a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a evidência, é o sinal positivo do cristianismo aqui na terra. Crente que não tem a presença do Espírito Santo tem que observar o que Jesus disse: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tinham consciência que as suas lamparinas só se mantinham acesas com azeite, com óleo, mas elas não levaram. É tipo assim: vai ter festa, tem campanha de oração. Vieram só 3 irmãs, vieram só 4. As sábias: eu vou, estou cansada, mas eu vou. Vai ter a oração do matutino, está frio, eu vou. Oh glória! A sensata, oh glória! A sábia, a prudente, ela não está olhando para o templo para semear, mas ela está indo, oh glória, não importa como. Eu estou indo, eu quero a presença de Jesus. Isso aqui é um sinal de quem está posicionado. Eita glória a Deus, sei porque eu estou entrando aí.
Vai vendo. Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas. E tardando o noivo, todas tosquenejaram, cochilaram. E segundo a ciência diz que quem cochila leva de 10 a 15 minutos para adormecer. Dorme que abre a boca. Você sabia que tem culto que tem irmão que dorme que nem sente? Mas está dormindo. E o dormioco tem uma característica interessante. Ele ouve, ele responde, mas ele não sente. Sim ou não? Esses dias veio uma aranha e mijou na minha filha. Aí eu, você não sentiu? Não, papai. E eu lembrei quando eu era menino. Tinha uma disputa entre mim e meus irmãos. Quem dormia primeiro, Júnior? Porque quem dormia primeiro era vítima de creme dental, maquiagem. Porque o dormioco, ele não sente. Ele fica aqui com a boca aberta, ó. É assim ou não é? O dormioco, ele está vulnerável. Eu lembro que eu estudava de manhã cedo e manhã dizia assim comigo com carinho: Dieguinho, acorda, está na hora de ir para a escola. Eu dizia, pastor, tá bom, vou levantar. Mas não levantava, continuava dormindo. Amanhã vinha Dieguinho com carinho. Aí, oxe, eu fazia era dormir mais ainda. Dormioco não acorda com carinho. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Paulo dizendo aos Tessalonicenses que já é a hora de despertarmos do sono. Tem gente crente, gente boa, dormindo, e Jesus está dizendo: acorda, acorda, acorda. Escuta. Elas tosquenejaram e todas adormeceram. Irmão, todas dormiram. Quem dorme nada sente, nada vê. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Lá vem alguém anônimo, tipo Diego Macedo. Aí veio o noivo. Porque tem gente, irmão, que não acorda com carinho, mas acorda com grito. E elas acordaram, despertaram, pegaram as suas lamparinas. Só que as loucas notaram que as suas lamparinas estavam se apagando. Eita glória! E elas entraram em desespero. Porque era tarde, era noite, densas trevas. E elas notaram que as suas lâmpadas estavam se apagando. E elas recorreram às prudentes e disseram: dai-nos do teu azeite. E as prudentes disseram: não podemos, porque se dermos a vocês, vai faltar a nós. Então ide e comprai. Comprar aqui é pagar o preço. Vai pagar o preço. Só que aí, meu irmão, já é tarde demais. Lamando couve a suriamar. Aí é tarde demais. As prudentes já entraram para a festa de casamento, enquanto as loucas vinham atrás e notaram que a porta estava fechada e batiam. E em desespero dizia: abre-nos a porta, Senhor. Você já se perguntou por que Jesus contou essa parábola? Porque se você não se atentar para a sua vida espiritual, tem gente que tem igreja, que tem denominação como rotina,
como hobby, como admiração, mas não levam o evangelho a sério, não levam a vida de oração a séria, não levam a vida de doutrina a sério. E Jesus está dizendo: a falta de prudência das loucas deixaram elas lá do lado de fora. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, o que eu quero dizer com isso, irmãs? Mulher preparada, mulher posicionada, tem azeite, tem presença de Deus, tem presença de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma fatalidade no Rio de Janeiro, contada pelo pastor Marco Feliciano, e aquela história me comoveu, mexeu comigo, pastor. Uma mãe solteira, mãe de 3 meninos, Júnior, faltando as coisas em casa, faltando o que comer, ramando couve açúcar. Mas ela não perdia um ciclo de oração. E ela chamou seu filho mais velho, que tinha 11 anos, Débora, e falou assim: filho, quando seus irmãozinhos acordarem, não tem nada para comer, mas tem um suco, um kisuke, dentro do armário na parte de cima. E você pega o kisuke, já tem açúcar no pote, mas aí você só coloca um pouquinho da açúcar e mexe e dá para os seus irmãos. Eu vou para a oração. A congregação é perto e não tem motivo nenhum. Lá é rapidinho, a oração é de 1 hora. Estou indo orar. E ela foi. E ela orou ao Senhor. E a oração, ela dizia ao Senhor: Senhor, eu tinha motivos para estar no mundo, para estar em baile funk, mas estou em tua presença. Senhor, muda a minha história, muda a história dos meus filhos. Enquanto isso, irmão, na casa dela, Lara, os meninos acordaram com fome, e o irmãozinho mais velho foi lá, subiu na cadeira, pegou o kisuke, botou os copinhos, e ele pegou um pote errado, e no pote tinha veneno. E ele colocou o veneno no copo, da cor do kisuke de morango, colocou nos copos, colocou açúcar, e o açúcar cortou o amargo do veneno. E ele mexeu os copinhos, e eles 3 beberam. Enquanto a mãe orava, o primeiro filho, o mais novo, começou a espumar pela boca, caiu e morreu. O segundo filho espumou pela boca, caiu e morreu. O mais velho saiu para pedir ajuda, caiu na rua e veio a óbito. Os vizinhos vendo, e correram e entraram dentro da casa e perceberam que os 3 haviam morrido, espumando muito pela boca, os olhos virando, enquanto a mãe estava na igreja orando, amando conversar. Chamaram a ambulância, chamaram bombeiros, e a casa dela encheu de gente. E ela terminou o culto, ela olhando, e notou que lá em cima havia uma movimentação perto da tua casa. Ela já ficou preocupada, caminhou mais rápido, alguém avistou ela e disse: lá vem a mãe dos meninos. E os bombeiros foram lá e: tudo bem, senhora? Tudo bem o quê? É na minha casa? E meus filhos? Calma, senhora. E abordaram ela e conversaram, seguraram ela, enquanto levaram seus filhos para o hospital. Já estavam no IML. Já estavam preparando o corpo dos meninos enquanto a mãe chegava. Chegou lá, o médico falou: olha, mãe, houve uma fatalidade. Aconteceu que eles tomaram algum veneno, não resistiram. Onde estão meus filhos? Não, senhora, não pode entrar não, está ali naquela sala. Eu quero entrar. E tentaram segurar ela, Júnior, e ela entrou. Quando ela entrou, os 3 deitados naquela pedra de mármore gelada, cobertos por aquela manta. E ela começou a chorar: Senhor, eu não estava prostituindo, eu estava na tua casa orando. E as lágrimas quentes rolando. E ela: Senhor, dai-me de volta
o meu primogênito. E ela puxou, Débora, o lençol que estava sobre ele e passou as lágrimas quentes no rosto do primeiro. E ela puxou de todos ele e falou: devolve meus filhos, Senhor, devolve meus filhos, Senhor. Quando ela olhou para o primeiro primogênito, ele acordou e disse: mamãe, o que é que eu estou fazendo aqui? O segundo acordou e disse: mamãe, eu estou com fome. O terceiro levantou e disse: mamãe, eu quero ir para casa. Vale a pena ser fiel. Houve um alvoroço no hospital. O médico de um irmão empresário fez doações. Ela ganhou o necessário por um ano, porque havia uma mulher posicionada em casa, espiritualmente falando. Calamando, couve. Sabe o que eu quero dizer com isso, mulher? Não para não, tá doendo. Oh, glória, continue posicionada. É o teste mesmo. O teste vem para doer mesmo, para arrebentar. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Continue, não para não. A presença de Deus é a evidência que você está posicionada. Quem pode dar glória a Deus? Eu vou caminhando para o encerramento. O seu posicionamento vai fazer a mão de Deus se mover em seu favor. Sadraque, Mesaque e Abidnego não temeram ao rei e disseram: ó rei, fique sabendo, viu? Não serviremos aos teus deuses. Não é esta pressão que vai nos paralisar. E não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor mandou erguer. Isso aqui é posicionamento. O rei mandou aquecer. Ataram eles com cordas e lance-os na fornalha ardente. Lançaram eles na fornalha ardente. As cordas desataram. Os homens que ali o lançaram morreram. E o rei, observando, notou que não era mais 3, mas havia 4 homens caminhando. Oh glória! Oh glória! O seu posicionamento vai atrair a presença de Deus para a sua circunstância. Deus estará com você no fogo. Deus estará com você na água. Deus está com você na provação e você nem está percebendo. Quem pode levantar a mão? Quem pode... Deixa eu te dizer uma coisa de Deus aqui. Já tem tempo essa prova. Parece que não muda. Mas você sente uma paz interior. Porque as aflições vêm mesmo. Mas essa paz que você está sentindo é Jesus contigo lá. Deus está dando livramento para mulheres aqui essa noite. Oh glória! Quando a missionária me mandou o tema desta festividade, Jesus colocou no meu coração: eu quero curar. E eu pensei comigo, Júnior, é alguma cura física. E Deus falou no meu coração: diante de tanta circunstância, tanta provação, tanta pressão, tem mulheres precisando de cura na alma, de cura na mente. Jesus está curando a tua mente aí, minha irmã. Jesus está curando a tua alma. Ele está te dizendo: eu te dou paz no coração e estou com você nesse fogo. Eu estou com você nesse fogo. Eu estou com você nesta prova. Eu estou com você, ainda que aqueçam 7 vezes mais. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá.
Calamande calabraço. Calamande calabraço. Tem alguém notando? Eles vão morrer. Não vão suportar. Tem alguém olhando para você, minha irmã. Que prova esquisita. Que fogo é esse? Ela está perdendo coisas. Eles estão perdendo coisas, mas permanece na posição. Não perde um culto. Está doendo, mas está na igreja. Está doendo, mas está no grupo cantando. Está doendo, mas nos perde uma escola bíblica. Está doendo, mas vem doendo mesmo. Jesus passeando com eles na fornalha. Oh glória! Oh glória! Não vai perder aquilo que eu dei na tua. Oh glória! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Levanta a mão da glória, da glória. Fica de pé. Ouve a súria. Olha aqui para mim e diga assim, ó. O posicionado sofre pressões, passa pelo fogo, enfrenta caluniadores, mas está convicto de quem está com ele. Oh glória! Oramande calabraçuriabá. O rei, notando tudo isso, lançou-os na fornalha. Mas ele não esperava. Oh glória! Que um estaria ali para dar um livramento. Oh glória! Lamando, couve só. Tem milagre acontecendo aí, meu irmão. Deixa eu profetizar. Enquanto você chora e dá glória aqui, Deus está dando livramento lá na tua casa. Torouve a súria. A pressão não vai te matar. A pressão não vai te matar. Deus está dizendo: suporta aí, aguenta aí, esteja convicta, não abandone a fé não. Deus sabe da tua fé. Ele sabe que você não vai recuar, deixar de congregar, deixar de servi-lo por causa da pressão. Ele sabe que você ficará firme, constante e abundante na obra do Senhor. Aqui, irmãs do grupo, olha aqui. Dê a mão aí para sua colega aí, para sua irmã do lado, para sua amiga. Dá a mão aí, segura na mão dela. Amande calabraça. Amande calabraço. Chocove assar. Segura na mão dela. Deus está dando força para mulheres aqui. Suas forças já minaram, mas você está posicionada, porque não significa que estamos posicionados, que somos fortes o tempo todo. O posicionado também, ele parece que está fraco, mas ele pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Chocouve a súria. Segura na mão dela. Segura na mão dela. A senhora de calça lilás, camisa branca. Vem cá. Isso, vem cá. Igreja, estende as mãos para cá. Há um tempo novo. Há uma nova história. Marcas que vieram como pressões para você até mesmo desistir da vida. Guerras,
de todos os lados, principalmente nos seus sentimentos. Pressão, pressão, pressão. E as marcas que lhe causaram, lhe fez pensar se porventura Deus não te via. Mas essa noite, oh glória, Deus, por meio da mensagem que foi pregada, Ele te diz: eu te vi, eu te conheço, e eu tenho uma nova história para você, para o seu sentimento e para a tua casa, na tua família. Eu entro na tua casa e eu mudo a tua história. Quem pode dar glória a Deus? Dá um abraço dela lá. Abraça sua irmã. Isso, abraça ela. Deus está quebrando o laço de morte. Deus está dando livramento. Quem pode dar glória? Amado, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Amande calabraço. Choramande calabraça. Ei, mulher, vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai pegar aquele menino. Vai dar certo. Vai para casa chorando, entra lá na sua casa chorando, e tu verás. E calamando conversa o que Deus está fazendo. Vai testemunhar o que Deus fez. Tem livramento e tem salvação. Tem salvação e tem livramento. Deus está cortando o laço por causa do seu posicionamento. Deus está cortando o laço. Ele está passando contigo. Ele mandou conversar. Quem pode dar glória? Meu amigo, me perdoa pelo horário. Você não falou nada comigo. Eu vou orar. Coloca a mão no seu coração. Meu Deus. Jesus, eu te apresento os teus servos e as tuas servas esta noite. A cada um que está posicionado, homem e mulher, senhoras do grupo, olha essas mulheres, Senhor. Tem guerras aqui que a gente nem sabe, mas o Senhor sabe. Tem mulheres enfrentando dias e noites com doenças, enfermidades, mas o Senhor está passando com elas na fornalha. Tem mulheres enfrentando pressão no casamento, pressão financeira, pressão com os filhos, pressão. Ai, amando couve achar. Senhor, o Senhor vai mudar a história. Porque eu acredito em tua palavra, assim como tu mudaste a história e trouxeste honra a Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa do teu nome, o Senhor também fará na vida delas. Vai aí, Senhor, quebra agora toda maldição, quebra agora, meu Pai, todo feitiço, toda magia negra, vai quebrando, vai cortando toda palavra de maldição, vai jogando por terra agora, vai destruindo, joga por terra, Senhor, vai queimando, Senhor. Eu profetizo saúde, eu profetizo livramento, eu profetizo porta aberta. Quem pode dar glória? Quem pode dizer aleluia? Eu já encerro. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta a mão. Você que se afastou, hoje é dia de se posicionar. Se não tem, oh glória, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ronaldo, que bom lhe ver, meu amigo. Coloca a mão no seu coração, Ronaldo. Deus te dá saúde, Ronaldo. Deus não se esqueceu de você, não. Deus te dá saúde. Saúde na alma e saúde no corpo.
chorou, sabe? E como prova que Deus ainda fala e cura em cultos como esse, sua esposa vai lhe dar um abraço aí. Vai lá, irmã Né, dá um abraço em Ronaldo. Enquanto, oh glória, Jesus cura ele, irmã Né, e renova a tua alma, e renova o teu ser. Oh glória, quem pode dar glória a Deus? Pastor Antônio Júnior, meu amigo, dá um abraço na sua esposa, que Jesus também cura Lara esta noite. Oh glória, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Aí amando conversar. Meu amigo, dá um abraço no sonoplasta ali, dá um abraço nele. Enquanto você abraça, Jesus cura, Jesus cura. Aí amando conversúria mandagai. Eu estou sentindo Deus aqui. Ei Débora, dá um abraço na sua mãe, na irmã Nilzete. Enquanto você abraça sua mãe, tem maldição caindo por terra. Deus está curando. Aí amando conversar, aí amando conversar. Da glória, igreja, 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 da glória.